Ah, o Weevil vai ter que ter teste de DNA pra ontem. Nem entendi o que você falou, mano. Deixa eu fazer de novo, então. Ah, que comece a Era da Saturnália. Será que Imusama é Uranus? Bons indícios de que sim. João Kleber entra no caso e pede teste de DNA de Miss Bakken. Acredite se quiser, mas ela foi quem originou a astúcia. A gente disse, todo mundo disse, só não disse quem é maluco. E o Aramaki só consegue vitória off-screen, no mangá é nada. Rob Lute, apesar de derrotado, saiu vitorioso com uma coisa que todo mundo queria ter saído ali, um beijinho da astúcia no pescoço. Bato Bato no Mi, modelo Chupa Chupa no Mi confirmado? Ou será Sucubitus? Iniciamos então o review do capítulo 1073 de One Piece, que foi simplesmente uma maravilha com aquela saturnada final que merece o seu like. Merece o seu like, então deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E o que mais, meu bro? Compra o nosso chapéu, irmão. O chapéu dos chapéus de palha, agora, disponível, limitado. Link na descrição. E se tu é brabo, você terá um. E vamos pro vídeo. A história de capa abre com Vegapunk ganhando o prêmio Ibel, uma clara referência ao prêmio Nobel por seu trabalho conseguindo fazer com que flores crescessem em meio à pólvora. Uma alegoria bem clara à paz em meio à guerra e também uma possível referência ao movimento de contracultura de 1960 dos hippies nos Estados Unidos, né? O Flower Power. Tem essa imagem muito famosa que concorreu ao prêmio Pulitzer com uma bela flor sendo posta no cano de uma arma no meio de um protesto. E até o Banks também tem umas alegorias, algumas artes relacionadas a isso. Né? Como tacar uma granada, mas na verdade é um buquê de flores. Atirar, sair uma bala, mas na verdade é uma flor. Então a arte aí imitando a arte. O Oda tá sendo bem explícito em... o Vegapunk queria mesmo paz. Ele está plantando flores no meio Mas essa cara, pólvora. Você confia nessa cara? Olha a cara dele. Essa cara. Não, você não confia nessa cara. Quem vê... Um cara de psicopata. Quem vê cara não vê... Coração. Perfeito. E também, óbvio, né, a gente contrasta com a capa do último capítulo, né, que tava a galera fazendo as maiores maldades, e agora eles estão com inveja do sucesso através da paz de Vegapunk. E o que eles vão fazer? Buscar mais guerra ainda. Mais maldade. Exatamente. Atacar mais, bater mais, machucar mais. Por quê? Porque é isso que eles sabem fazer. Eles são destruidores natos. E um detalhe interessante que eu queria puxar aqui também é que no capítulo passado nos foi revelado que o Vegapunk encontrou um cientista do West Blue que contou pra ele que almas, entre aspas, ali, né, pesam 21 gramas. Uma referência a um experimento do nosso mundo que foi realizado por um médico. E agora temos esses canhões aí atirando flores, né? Basicamente o que o Dr. Hiruruki tentou reproduzir nos seus últimos momentos em busca de realizar um milagre. Com isso eu estou cravando aqui, tá? Dr. Vegapunk e Dr. Hiruruki vão ter uma conexão no seu passado e um vai ser importante pro outro. E aí, logo na primeira página, a gente volta aonde a gente parou. Stussy sendo revelada como a aliada do Dr. Vegapunk, né, agora confirmado, usando o Kamie, né, que é aquela maneira de ficar uma folhinha ali do Rokushiki, da Cipherpole, só que agora contra o Rob Lute, que erra o Shugan e aí já toma um contra-ataque mortal. Uma batonada letal de Kairosek. Era um batom de Kairosek? Era um batom, cara. Eu achei que que era um batom. Que loucura. E assim, ela mete a batonzada e depois fragiliza o Rob Lute dessa forma, né? Porque ele não vai estar na forma leopardo, que tem a pele mais dura e tal, e tal. E, mano, dá-lhe uma mordiscada. Dá-lhe um mordiscadão e KO. Deitou. Mas é claro, né, pra não deixar a galera aí de nível de poder bolada, a Stussy revelou também que, pô, calma, né, eu não quis enfrentar frente a frente porque poderia ser difícil. Eu reconheço que o Kaku e o Rob Lute são fortes, então eu tive que fazer aqui na maracutanha, na mamiosa, a minha tática, que funcionou super bem. Isso deixa bem claro essa parada do nível de poder, né, a Stussy falou, olha, no X1, no mano a mano franco, eu não ganharia, mas eu tenho mais experiência, né, nem que seja de outras vidas. E agora, com essas presas vampirescas, com o beijo do vampiro no pescoço, as asas, o momento, Bato no Mi, modelo vampirão confirmado? Ou será que a Sucubus ainda tá em jogo, apesar de que, pelo que eu sei, não é assim que Sucubus suga os seus oponentes? Então, vamos lá. Tem uma parada que me chamou muito a atenção nesse capítulo, que me deixou levemente assim, ó, encucado, eu diria. Por quê? Mano, é uma vampirona. Tá vampirando, mano. Tá mordiscando ali o pescoço e levando as pessoas ao deleite ali durante seus sonhos. A cair desmaiadas.
Só que, olha que curioso, nesse momento aí, temos a onomatopeia de mordida, mordendo o pescoço do Rob Lucci. E na sequência, o que eu imaginei que fosse ser ali uma onomatopeia de sucção, na realidade, é uma onomatopeia doku, que é, né, seguindo a fruta do Magellan, Doku Doku no Mi, uma onomatopeia de envenenamento. Então, aparentemente, a Stussy não tá sugando o sangue até a pressão cair completamente e seu adversário cair desmaiado, mas sim está envenenando eles e os levando ao sono, o que pode ser sim uma contribuição para a ideia de ser súcubos, porque ela está induzindo eles ao sono com algum envenenamento ali e pode ser um sonho deleitoso, cara, um sonho que todo mundo aqui já eu teve. continuo extremamente cético que o Oda ia pegar a fruta da sucubus Eu gosto e do vampirão. trabalhar com maneira tão suave, com tanta nuance. Ele ia botar uma peituda gigante, seduzindo as pessoas, cara. Ué, Ué. o Fano não está apaixonado pela Stussy à toa. Eu só vou levantar esse ponto. Ah... Sacanagem. Não, ele ia botar uma peituda. Ia sugar de 20 maneiras diferentes, mas não ia ser com essa sugada no pescoço assim não, te garanto, pô. É com jeitinho, pô. E assim como o Vegapunk ganhou o prêmio Ibel, a gente quer dar o prêmio Bostalhão do caramba pro Rob Lucci e pro Kaku, que, mano, Fracos. vieram, Prometeram. Posso dar o prêmio? não Pode, vai. É o prêmio Zoro versus Cool Brothers de participação. Começaram, fizeram e acabaram com a cara na neve, desmaiados. Exatamente. Por um oponente mais fraco. Derretidos pelo beijo de uma dama. Yeti Cool Brothers. E aí, com o contato de Pitágoras, a gente confirma, Stussy era a aliada de Vegapunk. Scopegaban tá diferente. Scopegaban tá levemente diferente do que eu Stussy, me lembrava, pô. Cop Gaban, Space Stussy Gavan, pô. Space Stussy Gavan, pô. Space Stussy Gavan. Incrível. O braço esquerdo de Gold Roger. Ótimo. Nada mais do que a fruta do sucubus. Simplesmente maravilhoso. Ai, que coisa incrível, cara. Na moral, quando a gente chegar em A Roadstar, gente vai fez ter lá o quantas portas? Scopegaban. A gente fez, olha só, Cara, quem viu o review, viu. Nenhuma. Não tinha Stussy A gente nenhuma só porta. fez uma porta, que é a Banana Stussy. Aê! Erramos? Não. Nunca. Foi. Que dureza, velho. Ainda perguntaram assim a semana inteira: e aí, vai ser a Stussy realmente? Não, pô, não vai ser. Não é Stussy. E aí, quando indagado pelo Sop, pela Nami ali, a posição da Stussy na mutreta, o Vegapunk acaba falando que a intenção não era que ela se tornasse uma espiã Exatamente. dentro de uma organização de alto escalão do governo mundial e altamente secreta, mas acabou calhando, né? Acabou acontecendo. Que curioso, não é mesmo? Simplesmente se infiltrou, cara, na máxima agência secreta do governo mundial. E a impressão é que tá lá. o Vegapunk teve que ceder a Stussy ao governo mundial quando foi preso, né? De alguma forma. Entre diversos projetos que ele tem que obrigatoriamente compartilhar com o governo mundial, eu imagino que a Stussy também seja. Eu acho que isso provavelmente posiciona ele mais como uma vítima do que a gente imaginava antes. A gente vê o Vegapunk como alguém muito inteligente, manipulando, usando os recursos do governo mundial a seu favor, mas se até a própria filha ou criação mais importante pra ele foi tirada dele, será que ele realmente tem tanto controle assim sobre as coisas? E aí, no fim das contas, né, ele resolve fazer essa aposta pra ver se a Stussy, depois desses 20 anos aí, infiltrada, perdida, enfim, tava realmente do lado dele. E calhou de que tá. Calhou que tá funcionando muito bem. Não à toa derrotou ali a atual, né, as duas atuais maiores ameaças, que eram o Rob Lucci e o Kaku. Mas, do outro lado ali, tá vindo uma luz e um planetão, mano. Então, com esse cenário construído, a Stussy ali derrubando o Kaku e o Rob Lucci, a gente tem simplesmente os serafins soltos adoidados. Por quê? Porque a Stussy tem o mesmo grau de autoridade que o Rob Lucci e o Kaku, então ela não consegue ordenar que os serafins parem de atacar. Mas temos dois heróis ao caminho, dois heróis se aproximando. Você está se aproximando. Jotaro. Dio. Conforme os serafins explodem todo o laboratório, coincidentemente fica mais fácil de escapar e tentar mandar as ordens. E a gente acaba entrando numa cena de ação muito dinâmica, porque os serafins nunca saem do modo de ataque, como a Stussy avisa, e os satélites, né, os Stellas, que é basicamente Lilith e Edson, têm que dar as ordens, mas ao mesmo tempo se expor aos ataques chegando. E não são ataques fracos. O Mihawkinho, ele vem pra matar. Não tem outra descrição senão o Mihawkinho vem pra matar. Seja o Vegapunk original, seja algum de seus satélites. Enfim, né, o Mihawkinho tá vindo pra matar, parece que ele tem um lampejo ali de haki da observação, que é bem interessante, só que no momento que ele vem pra cima real, tem um homem que nesse momento não vai dar pra falar pouco. Um homem ou um deus? Difícil. Fica na dúvida, né? Difícil. Um homem que, ao meu ver, cortaria um planeta.
Cortaria um planeta, se é que vocês me entendem. É interessante de ver, por exemplo, Muito a interessante. percepção do aqui da observação do Mihawkinho antes do ataque. E aí, pá, Zoro trava Moleque. com toda a tranquilidade. Se você notar, sai suor da testa do Mihawkinho, né? Ele começa a ficar tenso, a pressão tá muito grande, e aí com uma frase o Zoro mostra porque ele é o maior badass, o maior frasista do Nossa. mundo de One Piece. Quanto mais perto eu olho, mais eu vejo a sua humanidade. Uma frase com diversas camadas, vários subtextos, uma frase que fala muito mais do que só o que você sente, que é o quê? Esse cara é foda. É por isso que eu senti, eu falei, caralho, ele é foda. Caraca, moleque, o Zorão deu de arrepiar nessa, mano. Isso pode tanto ser uma referência aos serafins serem clones humanoides perfeitos, assim como a astúcia, além também de semelhanças ao próprio Mihawk. Outra possível interpretação é o fato do Zoro estar vencendo esse cabo de guerra, então ele está revelando a humanidade de uma criatura que esteticamente é divina. Até por isso o nome é Serafim. E outra possível referência é o próprio Mihawk original. Parece ser tão superior àquele nível que não é nem humano, por isso que ele consegue ver a humanidade no Mihawk. Porque o Mihawk original não estaria sendo tão fácil assim. Cara, e eu acho que essa é a parada que mais me pega. É essa camada do quanto mais perto eu te vejo, como se fosse o Zoro se aproximando do Mihawk, mais humano eu te reconheço. Exato. Porque lá no início, no East Blue, o Mihawk era um deus comparado ao Zoro. Só que agora, passo a passo, luta a luta, determinação diária, tá fazendo o Roronoa-Zoro encostar no Mihawk. Enquanto mais perto ele tá dele, mais humanidade ele vê desse homem que um dia, aos seus olhos, era um deus. Meu irmão, diálogozinho suave na nave, de arrepiar, pô. De arrepiar. Arrepiei todo. E assim, tem que mamar um homem agora. Não, e é muito foda, Tem porque, que tipo mamar assim, um homem o adversário dele é um clone perfeito do maior espadachim do mundo, com outras habilidades, outras resistências, superior em vários aspectos, não o Mihawk original, né, mas assim, aos outros clones, e ao mesmo tempo, o Zoro cola nele e fala, eu vejo a humanidade em você. A gente associa a humanidade a falha, a erro, né, a esse contexto imperfeito, que teoricamente é o inverso do clone perfeito que o Vegapunk fez. Só o Zorão, pra ter esses momentos. Agora, a gente pode falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. Tu acha que o Real Madrid na Série B ganhava? O Real Madrid na Série O B? Real Madrid na Não. Série B do Brasileirão? Não, jogando no Alfredo Mano, Jaconi, encharcado. Vamos lá. Pensa no Mihawkinho como Real Madrid, tá? Tá. Agora, Mihawkinho enfrentando o Barba Negra. O que é a cara do Barba Negra? Pânico. Medo. Pô, Eibar. Uma coisa dessa. Agora, o Zoro vem, mano. Não é que os papéis se invertem ali? Com Cara, certeza. compara a cara do Barba Negra lutando contra o Mihawkinho assustado contra Roronoa Zoro. Dando Mano, um calor. Não, literalmente Velho, dando um calor. aquilo Porque ali eu o falei, bicho Oda- começou a suar. Oda- Ele deve ter um water cooler nas costas deve ter, dele. pô. Tu acha que na barriguinha dele ali não tem... Corsair, Tem, sei tem. lá. Mas ele começou a suar. Vai entender o que estava acontecendo ali Cara, biologicamente loucura, falando. O Green loucura. Blood ferveu. E agora, a gente também tem que passar aquele pano, porque o Barba Negra não é um personagem que fisicamente no combate é a especialidade dele. Por mais que ele seja muito forte, né? Tem um socão que ele dá no Luffy e tal, o cara encara, tem a Gura-Gura. E o Zoro é a especialidade dele, né? Ainda mais com espada, pô. Eu quero dar o papo. Fãs extremamente apaixonados E pelo emocionados. Zoro. E emocionados. Já corta o Barba Vocês Negra. têm um argumento. Zoro corta a Barba Negra. Se Mihawkinho tava a centímetros de lamber o Barba Negra, o Zoro já tá lá dentro. Tava a metros de romper. Assim, metros não, né? Tava bem próximo de romper o Mihawk ali. Foi uma situação incrível, tá? Foi uma situação muito doida. E quando eu olhei, eu pensei, mano, o que a comunidade de One Piece vai falar desse momento? O que os apaixonados por Roronoa Zoro, que não tem tanto critério às vezes, vão falar do homem agora? É gigante. E é isso mesmo, tem mais o que falar, pô. Tem que teorizar de Zoro do Yuma. Não sei porque eu puxei essa, velho. Porque tu tá ficcionado. Eu vi o Rio mais zero, Lei. Achei boa a teoria. É difícil, né? Cara, ela, então, ao mesmo tempo que a temática dela parece uma grande bosta, ela tem pontos interessantes. E que podem funcionar, né? Sim, sim. E aí, partindo de mamação pra outra mamação, né? A gente tem o Edson ali que conseguiu dar as ordens, mano. Parou os serafins, só que tava no caminho de parar os serafins quando tava vindo um raio laser mortal pra cima dele para matar. Pô, o Edsonzinho, mano. Todo bonitinho, todo pitulinha ali, cara. Tava vindo esse Shark veio com o laser. O dolinho do Vegapunk. Meu irmão, isso aqui mais rápido que um feixe de luz, que um laser do Kizaru. Cadê por tudo? A gente tem um homem, pô. A gente tem um homem que parece que tem a fruta do teleporte. Simplesmente pegou o Edson ali sem ninguém ver, mano. O laboratório ali explodiu num canto, mas
Sanjaço aparece com delicadeza e fala, meu irmão, esse aqui é ou não é o cara? Esse é ou não é o brabo? Lance lindo e assim, sempre que eu vejo a dupla monstro, por assim dizer, brilhando no capítulo, mano, eu me emociono. Foi lindo demais. E o Oda também estabelecendo outra parada. Mesmo com 4 serafins de nível absurdo, valeu. Isso numa tripulação nível Yonkou, você tá seguro. Quando tem Zoro e Sanji na operação, cara, relaxou, porque vai ter que ser uma Big Mom, vai ter que ser um Kaido, vai ter que ser um almirante para as coisas realmente ficarem intensas. Abaixo disso, complica. Moleque, o Zoro foi muito insano. Sanji foi muito brabo. E é isso, pô. É bom ver esses hypes assim, muito. Eu gosto, eu me divirto. É. A Lilith e o Edson conseguem dar as ordens, né? E aí eles param e a gente tem um breve momento de calmaria, né? Um breve momento de calmaria. E aí, aproveitando esse momento de calmaria, né? A Stussy coloca ali algemas de Kairosek no Kaku e no Rob Lute, que agora estão de refém, basicamente, ali, prisioneiros dos chapéus de palha. Por quê? Nessa fuga insana de Egghead, se juntou ali a tripulação, a Stussy e os satélites do Vegapunk. E o corpo principal desse homem, cara, desapareceu. Sumiu como nosso cenário. Caraca, eu sou muito dinâmico, interativo, né, cara? Que legal, cara, muito bacana. O que o Oda passa pra gente nesse momento? Sumiu Bonnie, sumiu Vegapunk. Bonnie tava extremamente fragilizada, emotiva e agressiva em relação ao doutor, e ele tava muito reticente em mostrar as memórias de Kuma. O que tem nessas memórias é uma grande incógnita ainda, mas era algo muito delicado que certamente ia mudar a psique dela pro bem ou pro mal. Aparentemente, ela e Vegapunk sumiram, o que pode indicar que ela matou o Vegapunk e sumiu. Tu meteu essa assim de graça. Pô, no meu headcanon é aquele clássico, mano. Ela tava entrando ali na bolha das memórias, aí o Vegapunk, calma, não entre assim dessa forma, e foi junto com ela. Outra dimensão. E os dois entraram nessa bolha de memórias e bumba. Cara, isso seria muito maneiro. Eu acho que vai ser isso. Esse pelo menos é meu headcanon. Assim que eu li, eu tive essa percepção. Eu falei, cara, eu acho que eles entraram nas memórias, talvez estejam num mundo ali intangível, tangível, nossa, tá ligado? Uma viagem, né? Tipo Egghead, meu rei. Os flashbacks do Game of Thrones que os caras acompanham sem poder interagir. O corvo de 3 olhos ali, uma loucura. Não é só no Game of Thrones, né? É esse estereótipo clássico flashback que você tá lá presencialmente, mas você não consegue interagir com o mundo ao seu redor. Aparece em várias obras, né? Porque, assim, a gente imaginava que seria tocou, recebeu as memórias, né? Então, assim, você colocou na sua própria cabeça o que aquela pessoa vivenciou, sentiu, entendeu, aprendeu e etc. Só que pode ser realmente que eles tenham entrado nessa bolha e sumiram. Porque, assim, o Luffy tá falando, cara, cadê o Vegapunk? Sumiu. E ele tem um radar de observação pra sentir as pessoas muito longo. Isso é bem relevante. Então tem ali uma ideia de que, cara, sumiu. Tava ali uma hora, de repente, estalou, foi pra outro lugar, foi pra outra dimensão, foi pra outro canto. E eu acredito que seja ali as memórias do nosso querido e tirano Bartolomeu Kuma. Então a gente não sabe se eles fisicamente saíram ou se eles estão numa parada mais metafórica dentro de uma dimensão das memórias que não dá pra sentir eles. O fato é que eles desapareceram. Eu tenho a impressão de que de alguma maneira os dois vão acabar nas mãos do governo mundial. Até pelo último quadro do mangá. E até porque os dois já estiveram na mão do governo mundial. Porque a Bonnie é requerida pelo governo mundial por um motivo que a gente não sabe. A gente não sabe que certamente sabe até agora, tem conexão com o Vegapunk. E tem potencial gigantesco pra ser explicado agora. E o Vegapunk ainda está, né, nas garras ali na palma do governo mundial, mas tá tentando dar uma escapada malandra. Agora, vai conseguir? Chegando os homens que estão chegando, vai azedar. Já vou deixar vocês espertos. Tem uma teoria rolando na comunidade, que a gente traz que a Bonnie é um clone. E ela é um clone. Aliás, não vou falar não. Deixa quieto, vai que aparece, vai que não aparece. Tá rolando de clone pra tudo que é lado da comunidade. Não, tem teoria de que todo mundo é clone. É isso, pô, tá tudo certo. Inclusive o Zoro, né? E tudo errado. Beleza, Temos então o desaparecimento de Vegapunk em Egghead, um incidente que não é de proporções históricas, mas é cabuloso. Só que, de lá, a gente parte diretamente para outra ilha muito importante, a ilha Sphinx, onde supostamente a grande herança de Barba Branca está lá, esquecida, mas lembrada por muita gente. E aí, meu querido, temos a volta daquele que foi há pouco tempo e já tá voltando, não deu nem tempo de sentir saudade de um personagem tão incrível como o Marco, mas ele tá de volta. Sim, de fato, Marco retorna, a gente tem mais um capítulo nessa história do Marco, né, que foi um ano ajudar, estava em Sphinx, voltou pra Sphinx, a gente descobre o que aconteceu enquanto ele tava fora. Cara, aconteceu o que acontece, né? Exato. Drama, perigo, governo mundial fazendo merda, marinheiro corrupto, criança apanhando, desrespeito, violações de direitos humanos. Uma pontada de arma na cara. Trabuco na mente da pessoa, truculência, é o que acontece.
E isso tudo feito por um marinheiro ali, né, corrupto e tal, muito bacana, que se assemelha muito ao Nezumi, que a gente viu lá na Vila Kokoyashi, né, lá no flashback da Nami. Fechado foi o cara com responsável ali por se fazia a fechar rachadinha com a fazer a maldade, fazer o que certamente fez miliciano. E que culminou na morte da nossa querida Belemer. Mas dessa vez, acabou que as pessoas ali não foram assassinadas porque chegou um verdadeiro herói, Edward Newgate, ou não? Não. Edward Weevil, o Edward Newgate da Shopee, chegou dando uma raquetada monstro nesse batalhão da marinha, o que acabou sendo muito temático no sentido que é o seguinte: o Edward Weevil é muito forte, logo ele desceu a porrada nos caras. O Edward Weevil parece ter a inteligência de uma criança, né? Ele é tratado como uma criança. Então, as repercussões dele tomar essa ação chegaram. E quais foram essas repercussões? Simplesmente um almirante vir, provavelmente descer a porrada nele e capturá-lo. Uma salva de palmas aí pro Aramaki, né? Ryuko Gil, que off-screen O hype tá no alto. O hype tá no alto. No off-screen ele é forte pra cara. Ele é mas monstro. na hora do vamos ver, na hora que a gente tá vendo ele atuando ali, meu irmão, é cocô na calça depois de tomar haki, Chora, vai se peidando de um ano, mas no off-screen, o homem é poderoso. Aramaki inclusive, é bravo. Deve ser ético. Preconceito deve ser gente gera fina, estabilidade. deve ser gente fina no off-screen. Preconceito. Eu amo o preconceito. Tu lembra um pouco o Aramaki, assim, sabe? Vai te catar, moleque. Então parece que o Aramaki, com seus poderosos poderes ali da Mori no Mi, conseguiu vencer Edward Weevil. E eu me pergunto, será que ele fez uma sucção ali no suposto filho de Edward Newgate? Porque se fez, catabolizando, a gente pode ter, mano, simplesmente o próprio Edward Newgate Jr. ali. E não apenas o Edward Weevil. Ele vai estar mais magrinho, mas magrinho não, né? Vai estar mais trincado, vai estar mais robusto, vai estar mais rasgado, vai estar seco, vai estar poderoso, vai estar cheio. Mas Lipe, tu não sente que o poder de Edward Weevil vem do fato de ele ser um fordo, tá ligado? Esse ter esse shape meio fordo, assim. Pode ser. Tá ligado? Meio forte, mas maçudo. Porque tu vê powerlifter, homem mais forte do mundo e tal, os caras não são sequinho, trincado. Mano, não é Goku modo Deus. Por exemplo, tu pega o Wolverine e o Roy Nelson. Roy Nelson. A bomba mano, de direita. O maluco, pô, chopão. Bota um clipe aí do Roy Nelson. Chopão, pô, Edward Weevil e dá-lhe um botadão, mano. Olha isso, olha esse clipe. E basicamente a gente tem a Miss Bakken cobrando o retorno de seu filho e cobrando também o reconhecimento do primeiro comandante ou do ex-primeiro comandante do Barba Branca da ligação biológica, genética, legítima entre Edward Newgate, Miss Buckingham e Edward Weevil Jr. É uma tentativa de clone. Clone? Aparentemente, Edward Weevil é uma tentativa de clone mal sucedida do Edward Newgate. Mas se tu perguntar pro Vegapunk, que pode estar relacionado a essa experiência, apesar de ter sido uma falha, o que é suspeito de que pode ser, sei lá, moleque, Caesar, Judge, Queen se juntaram com o Dr. Hogback e fizeram essa porcaria aí muito louca e deu no que deu. Só que com a genética do Barba Branca. Então quando perguntado, vai falar, pô, o Edward Weevil tem o sangue do Barba Branca? Tem, tá ligado? Tecnicamente tem. Mas é o pai da criança? E é engraçado, né? Não. Porque essa parada de autoproclamado filho do Barba Branca encaixa perfeitamente com a Bakken autoproclamada cientista. O que indica o quê? Se ela é autoproclamada cientista tanto quanto o Edward Weevil é autoproclamado filho do Barba Branca, o resultado é esse, um filho imperfeito, feito por uma cientista incompleta. Que, inclusive, né, pra surpresa de algumas pessoas que me chocaram, né, porque, cara, a partir do capítulo passado, tava muito claro que a Stussy era um clone da Miss Bakken. Tipo, tinha a relação do Marco falar que ela participou da tripulação com o Barba Branca há mais ou menos ali 40 anos atrás. Tinha vários outros pontos que indicavam isso, a gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal. E aí muita gente desacreditou, né? Achou que a Stussy não era o clone. Agora a gente precisou desse momento aí final pra deixar muito claro. Nome verdadeiro, Miss Buckingham Stussy, autoproclamada cientista, e também ali provando que sim, ela era dos Piratas Rocks. Então agora quem tinha essa dúvida, não precisa mais ter, tá? A Stussy é um clone da Miss Bakken e não é grande surpresa. Na verdade, nesse capítulo não é grande surpresa, porque no passado realmente é uma revelação bem bacana. Também parece que não quero desmerecer, né? Porque foi uma parada interessante. Às vezes, quando bate de primeira, a gente fica meio confuso. Ó, o gato maluco. Mas é isso, só pra não deixar passar também, né? A gente já comentou há muito tempo atrás, na época da Big Mom, mas a temática da Stussy e, consequentemente, da Miss Bakken, né? Que é a original, é realmente a Inglaterra. Ela tem várias referências inglesas, né?
tanto no chazinho que a Stussy toma, quanto no próprio nome, que é Buckingham, né? Igual o Palácio de Buckingham, que é a casa real da realeza britânica. Então, uma curiosidade aí, pra caso você não saiba. E a semelhança com a Diana. Toma aí. Pá. Tá. Lady Di, a princesa de Windsor, duquesa de Windsor, sei lá. Peaky Blinders. Peaky Blinders. E a gente tem que chegar agora pra etapa final do capítulo, que foi extremamente bombástica. Só um comentário importante, o Marcos chegou em Sphinx achando que ia aposentar. Agora de ver, meu irmão, teve que voltar. Mas ele vai atrás? Quê? Ele vai? Não, ele vai se envolver. A dor de cabeça já chegou nele agora, tá ligado? Então assim... Mas ele vai, né? Ele vai, porque ele se sentiu culpado, porque alguém que veio proteger a ilha, que ele não tava protegendo, foi capturado. E deu pra ver também um carinho verdadeiro da Miss Bucking pelo Edward Beaver, né? Então isso move alguém, pô. Ou não, pra ser sincero. Tu achou lágrimas de crocodilo? É a grande ferramenta que ela tem. Então... ela é uma... Ela explora o filho dela. Eu acreditei naquela... Eu acreditei. E a gente tem uma página final que cada bolha de diálogo a gente lê 3, 4, 5 vezes com muita atenção, porque é lá que estão os maiores detalhes. Primeiro a gente tem o Kizaru conversando com algum tipo de assistente ou ajudante que está entregando chá e biscoito. E aí ele pergunta, ou ele, né, ou o Gorosei pergunta, já provaram para venenos? Claro, a prova real, uma coisa que sempre acontece em cortes, em realezas e com pessoas importantes pela história, né? Alguém vir provar a comida para caso esteja envenenado. Grandes pessoas já foram envenenadas nessa história. Claro, inclusive Joffrey Baratheon, Alexandre o Grande e Mehmed II, o homem que conquistou Constantinopla. Essas 3 figuras têm indícios sérios de terem sido mortos por envenenamento. O Joffrey com certeza, né? O Joffrey, a Olenna confessou. Claro. Olenna confessou. Mas outros 2 também. O Alexandre o Grande morreu com muitas dores na barriga. Pode ter sido uma gastrite fulminante, alguma coisa assim, né? Uma úlcera. Podem dizer também que era apendicite, né? Eu já vi falar sobre também isso. Mas existem boas evidências de que foi envenenamento. E o Maomé II, que conquistou Constantinopla, né, depois de mais de 1000 anos de domínio bizantino, Otorrino, também acabou morrendo. Enfim, envenenamento é pegado, por isso que é bom sim ter alguém pra provar os biscoitinhos do Gorosei. Exato, e por que o Oda coloca essa pequena passagem ali, né? Pra dar essa questão e essa autentificação de autoridade máxima. Tipo assim, a figura suprema do governo mundial. Óbvio, existe Musamá ainda acima deles, mas cara, os 5 anciões são figuras de extrema importância. Então o Oda tá dando esse pequeno detalhe ali de que as pessoas precisam provar a comida antes deles comerem, é pra falar, cara, esse cara vale muito mais do que uma vida comum. A vida dele tá acima de meros plebeus, meros marinheiros ali que, mano, que se dane. Se for morrer envenenado, morre. E a gente tem a apresentação desse homem. Mas antes de falar, eu quero um detalhe rapidinho pra vocês verem. Essas 2 bandeirolinhas de bandeiras setas são separadas pelas instituições, né? Então a gente tem a Marinha e o Governo Mundial, que indica tanto uma divisão, que a gente já sabe que acontece, até pelo Akainu constantemente brigando, né? E ter 2 representantes altos, um da Marinha e o outro do Gorosei conversando, e também pela questão hierárquica, porque bem ou mal o Governo Mundial controla a Marinha. Agora, a gente já viu nessa flâmula aí com esse símbolo algumas vezes, mas a grande pergunta é, você imaginaria que nesse tipo de navio que a gente já viu Tenryubito, que a gente já viu CP0, por exemplo, teria ali dentro uma autoridade máxima do governo, um Hype Card desse tamanho, um Gorosei descendo de Marejoa e respirando. Olha que curiosidade, ele não tá com um capacete Tenryubito. Ele respira o próprio ar. Mano, porque ele sabe a verdade. Que louco, ele sabe a verdade. Ele sabe a verdade. Ele sabe que aquilo ali não passa de balela, que não passa de um mero caô, que o ar que eles respiram lá em cima é praticamente o mesmo que respiram lá embaixo, com alguma diferença ali de escassez, né? Porque lá em cima deve ser um pouquinho mais rarefeito, mas tudo bem. Então, assim, é muito curioso. A apresentação dele me chocou. É a primeira vez que a gente vê um Gorosei fora de Marijoa, na história, pô. E quando o Oda veio com o Hype Card do Garp, eu falei, meu irmão, esse bagulho é bom. Agora ele entra com um Gorosei ainda no mesmo arco. Isso é loucura, cara. E vamos falar do nome dele. São ou Saint J. Garcia Saturno. Eu quero saber quantos discos de platina esse maluco tem lançando reggaeton. Eu quero saber quantas vezes ele já dançou no Menudo. Em quantas edições diferentes. Porque isso é o nome de um menudo, pô. Brincadeiras à parte, é um nome muito interessante. Não pelo Saint, não pelo J. Garcia. A gente sabe que, na verdade, o Saint é muito interessante. Sim, né? sim, que sim, indica, realmente, confirma que os Goroseis não são só políticos, não são só figuras. Santidades. São, de fato,
herdeiros legítimos e talvez das 5 famílias mais importantes, né, de todos os Tenryubitos. Exatamente. Talvez esse nome de planeta indique uma linhagem tão nobre que até entre os dragões celestiais eles são mais nobres. Porque se existem deuses, existem corpos celestes acima de alguma maneira. Muito bom você tocar no ponto de corpos celestes, por quê? Porque desde o início de One Piece, Gorosei se escreve dessa maneira, com esse kanji aí que você está vendo na tela agora, tá? Esse kanji é Sei e significa estrela. Mas ele muitas vezes é usado, por exemplo, com o kanji de fogo junto. Então fica fogo, estrela, que forma a palavra Marte. Terra, estrela, que forma a palavra Saturno ou Júpiter, enfim. O Sei, ele é estrela relacionado muito a corpo celeste. Então, para os japoneses, essa revelação pra gente de que eles estão relacionados a planeta e tudo mais, é uma parada que já estava intrínseca ali no nome deles, entendeu? Então era de fácil entendimento. Mas agora com essa revelação, obviamente, a gente já começa a conectar outros Gorosei com os planetas, com os outros planetas. E se a gente for notar ali, o que tá agora mais claro do que nunca é, os 3 últimos planetas do Sistema Solar, contando Plutão ali, representam as armas ancestrais. Oi, Plutão é um planeta não. O Oda começou em 97, meu irmão. Você tá de sacanagem, ainda era planeta. Pois é, provavelmente quando o Oda pensou nisso, o Plutão ainda não tinha sido demovido de planeta a planeta não, que se não me engano aconteceu lá pro meio dos anos 2000, 2008, por aí. Então talvez ele não tenha mudado essa parte no roteiro, porque a gente tem 3 armas ancestrais que são referência a 3 planetas do Sistema Solar. Temos Uranus, né? Urano. Uau. Temos Poseidon, que também é um nome romano de Netuno, o deus dos mares. E agora Pluton, que é claro, o nome do deus da guerra romano, Plutão, também é um planeta não. E aí o que sobra? Marte, Vênus, Mercúrio, Terra, Júpiter e Saturno. 6 planetas do Sistema Solar para 5 membros do Gorosei. Eu acho que desses aí, a Terra, né? No caso, a Terra a gente pode tirar, né? E a gente tem aí 5, Marte, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Saturno e Mercúrio, né? E provavelmente vão estar relacionados ao nome desses personagens. Só que, onde Imusama poderia se encaixar no meio disso tudo, eu acredito que eu tenho 2 palpites que são bem pertinentes. O primeiro é ele se relacionar à Lua, né? Que é um satélite da Terra e tudo mais, tá ali girando ao redor e, claro, faz esse contraponto ao Sol. Nika, o deus do Sol, contra Imusama, o deus da Lua. A gente tem uma relação muito clara ali de oposição. Posso ir e tudo mais mais. fundo, rapidamente? Claro, se aprofunda. A gente sabe que o mar, o oceano, teoricamente é o inimigo das Akuma no Mi, né? Odeia antinaturalidade. Quem é o corpo celeste que melhor interage com o mar, de maneira até poética? A Lua, que controla as marés. Então talvez seja o maior auxiliar do mar, de certa maneira. Então se Imusama representa a Lua, é como se fosse o emissário do oceano na Terra. Isso é bonito e isso é bacana e leva a gente ao outro ponto, que é Imusama pode representar não um dos 5 planetas mencionados anteriormente em relação aos Gorosei, mas sim uma das armas ancestrais. A gente já tem Plutão, a gente já tem Poseidon e aí a gente teria finalmente a revelação de Uranus. Então ele estaria relacionado ao planeta Urano. E por isso ele chegou, riscou ali Lulúzia e Teyla, porque apagou o bagulho da história como se fosse uma poderosa arma ancestral. Logo é possível que Musama esteja relacionado ou à Lua, excelente palpite, ou também diretamente a Uranus, sendo até mesmo uma arma ancestral e dessa forma justificando ali o que ele fez com Lulúzia. Outro detalhe do diálogo que é muito importante é o seguinte: o Kizaru parece ter sido indagado por uma parte que não apareceu nos balões. Então ele fala, Dr. Vegapunk, entendo, dando a entender que quem puxou esse papo foi, de fato, Saturno. Então, se Saturno for sobre o Dr. Vegapunk, a gente pode ter um mar de possibilidades. Ele pode estar puto que o Dr. Vegapunk se virou contra o governo mundial, ou ele pode saber que o Dr. Vegapunk já está sob o controle dele, de certa maneira, comentar que ele precisa ser capturado, não sei. O fato é que um Gorosei saiu de Marijoa para conversar diretamente com o Almirante em algum lugar no Novo Mundo. E pode estar encaminhando, e deve estar encaminhando diretamente para Egghead, porque assim, o que eu imagino é que o Vegapunk é a autoridade quase máxima quando se trata dos serafins, porque acima deles ainda tem os Gorosei. Então se chega um Gorosei em Egghead, a gente comentou sobre isso numa live inclusive. Sim, sim. Meu irmão, o cenário muda completamente. Egghead, que inclusive tem muito essa temática espacial, até através do próprio Vegapunk, né? Que tem Vega em seu nome, Estrela Vega, e claro, tem os seus satélites também.
E se a gente for reparar bem, olha só Egghead. Vê se Egghead não tem uma lembrança ali também com aquela casca ali de cima e aquele, mano, treco ali girando em volta como se fosse Saturno. Exatamente o nome do personagem que aparentemente tá chegando lá ou tá indo em direção a essa ilha. Se o Oda não amarrou tudo isso, eu sou maluco. Vem aí, vem aí. Muito interessante essa temática de Muito. planetas e tudo mais. E agora ele tá trazendo isso com os Gorosei indo aí. Meu irmão, o maluco é avançado. Uma doideira. Ah, a gente tem que falar também, né? Tem ali no flashback de Ohara uma figura que é tipo uma maquete do planeta, né? Do universo de One Piece, com algumas luas rodando. Então a gente não sabe exatamente como é que é a disposição, como é que seria o sistema solar. Como o Oda parece estar referenciando os planetas do nosso sistema solar, dá pra assumir que existe uma coisa parecida no mundo de One Piece. Mas aí, será que Gorosei estaria indo pra lá só pra ser a grande autoridade e controlar os serafins? Pode ser que sim, pode ser que ele esteja lá também pra resenhar com o Vegapunk e, mano, dar um ultimato no cara. Só que o Oda já disse em SBS que gosta de colocar uns velhinhos poderosos na história. Então, assim, pode ser que agora a gente veja um nível de força que realmente vai assustar mais até do que o próprio Kizaru. Óbvio, Deus. o cara é velhinho, o Ele cara tem é a não sei o cicatriz. que lá. Mano, se bobear esse cara tem 800 anos. Caralho. Se bobear esse cara recebeu a cirurgia perene há 400 anos atrás. É mesmo. Se bobear todos os Gorosei e se receberam eles cirurgias fizeram- perenes e de se eles antigos fizeram usuários do Op Op no Mi. Olha só, imagina um ritual macabro em que os caras se juntam e aí pegam várias pessoas e eles conseguem usar a cirurgia perene, a pessoa morre, bum, reencarna fruto em outra pessoa, dá a pessoa comer. O cirurgia perene, pessoa... Então, 5 isso seria loucura. sacrifícios para 5 vidas eternas. Ou 6, contando com o Insama. Isso seria irado. Isso seria bem doideiro, bem tóxico. E é uma possibilidade, pô. Não, é uma possibilidade. Não, talvez não, tipo assim, renascer na sequência, mas, por exemplo, 800 atrás, cirurgia perene foi dada pra Imusama. A 700, pro primeiro cara que ele quis formar como Gorosei. A 500, Pode ser. pro segundo. 400 pro terceiro. Pode 350 pro quarto. E por aí vai, entendeu? Tanto que quando eles falam de Nika, o deus do sol, alguns ali parecem não ter um entendimento tão a fundo do que foi aquela figura há 800 anos atrás. É verdade. Mas parece que já estão há séculos ali procurando ele. É. Então, cara, os Gorosei são uma verdadeira e gigantesca incógnita. Então, ter um agora descendo da Terra Sagrada pro solo humano ali, se preparando pra enfrentar alguém, pra se aventurar, é hype demais. A gente também tem a imagem da introdução dos Gorosei, Muito interessante. que tem no centro o cartaz de recompensa de Monkey D. Luffy. Luffy, Nika, Deus do Sol. Então, se você assumir aquilo como Sol, você pode ver até uma sequência da distância entre os planetas em relação ao Sol, com Saturno sendo o mais longe. Isso seria doideira. Aí seria Saturno, Júpiter... Calma. Mercúrio. Vênus, Mercúrio, Marte. Porra, calma, vamos devagar. Vamos Vênus, devagar. Mercúrio, Marte? É, Marte mais próximo do Sol? lógico, porra. Mercúrio, meu rei. Não, doidão. Ai. Não tô falando disso, não, da sequência, entendeu? Assim, primeiro vem Marte, depois vem Mercúrio, depois Vênus, depois é a Terra, depois é Júpiter, depois é Saturno, depois é Uranus, depois é Netuno e depois é Plutão. Não, depois é Netuno, depois é Uranus, depois é Plutão. O primeiro é Mercúrio, pô. Ah, tá. É Mercúrio, Marte... Corta tudo isso, Não corta disso não, pô. Só bota... Aqui, deixa eu te mostrar o sistema solar. Marte é do lado da Terra, pô. Pode É crer. o terceiro planeta, né? A Terra é o terceiro planeta e é o quarto aqui. Mercúrio, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Marte. Júpiter. Deixa eu falar de novo, então. Então vem Saturno, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Terra, Marte. Meu umbigo vai explodir. Nessa sequência aqui, que o Alan vai botar a imagem do sistema solar aqui, perfeito. Quer que eu fale, Ninguém cara? pode Que errar. eu Fala falo? aí, fala aí. Não, pô, é impossível, mano. Falar Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Perfeito. É impossível. Ninguém consegue. Falou certo? Não sei, vou chegar agora. Falou errado, eu acho. Não, eu falei certo. Marte, Terra... Beleza. Então, galera, esse foi o vídeo review do capítulo 1073. Gostei muito, Bo. Obrigado pela sua presença. Foi muito legal. Parabéns. Tu mandou muito bem. Parabéns. Obrigado, você também mandou muito bem. Parabéns, cara. Obrigado. Inclusive, esse vídeo tá saindo dia 26 de janeiro, que é, sabe o quê? Não, tá saindo Cara, dia 26. É o interlúdio entre os nossos aniversários. Eu verdade. faço aniversário dia 25 de janeiro, Derek faz 27 de janeiro, então hoje é basicamente o nosso... Não fez isso agora não. Bro, então, eu aguardei muito
Lembra que eu falei que pra tu provar um Meu sneaker? Snickers Dark. Parabéns, Vou comer. feliz aniversário, Obrigado. bro. Tu é o cara aqui. Valeu, Isso aqui cara. é dos meus sobrinhos. Ah, tá. Obrigado. Tô zoando, é um presentão. Vai Felipe, ter é que um ter unboxing presente, no tu vai final ter do que fazer um bagulho. unboxing. Desculpa, você fez isso comigo também. E eu digo mais. Quando você me deu... Vai abrindo aí. Quando você me deu o figure do Yamato... Ih, mané, já sei que é um figure. Calma. Do Vegapunk. Quando você me deu, você falou, vai entrar no bando. Eu não queria aceitar. Porque eu não queria que entrasse... eu não queria zicar a entrada de Yamato no bando. E acabamos zicando. A gente zicou. No capítulo seguinte, Yamato Verdade. não entra no bando. Zicamos mesmo. A culpa... Esse aí, talvez já esteja com a camisa do Vasco. Talvez ele já esteja trocando bola com o Nenê e com o Oden. Eu tenho 2 nomes, pô. Quem? Monkey D. Garp ou, Ah, o que eu acredito que seja, ah. Trafalgar D. Waterloo. Então puxa aí. Errei tudo. É ele! É ele, o mais novo jogador do Vasco, Sabo. Ainda Sabo tá- Marinheiro, Marinheiro, pô. Aí pô. sim, Tem bro. que Muito respeitar. obrigado, muito Parabéns, obrigado, mano. Feliz muito obrigado. aniversário. O seu presente eu vou te dar no dia 27 É isso, certinho. isso, perfeito. Mas eu tenho certeza que vai ser o melhor presente que você vai ganhar esse ano. É mesmo? Vai ser o melhor presente que você vai ganhar esse Tá ano. duro, tá? Assim, vai ser uma parada que vai te surpreender. Tô animado, Surpreender beleza. de maneira assim, cara, isso é diferente. Legal, tá hypado. Eu espero, eu não tenho toda certeza assim. Mas, cara, gostei muito, mano. Sabonetinho, pô. É, Eu acho que eu vou arranjar tudo aqui. Melhor abrir depois, né? abre com calma depois, sei lá se tu vai querer guardar a caixa bonitinho, mas é maneiro. Eu vou sabe? colocar lá no nosso Instagram, então segue a gente lá, tá Boa, bom? boa. E é isso, gente. Então, Legal, bro. Obrigado, essa cara. vibe Gostei boa muito. aqui, aniversário duplo. O último review que a gente vai fazer junto durante um tempinho. Mas Estamos gravando os vídeos. até Estamos lá, gravando vídeos. vamos reaparecer no canal diversas vezes. Então, esteja aí. Obrigado por estar sempre junto. Obrigado pros membros maravilhosos que estão com Tamo a gente. junto demais, aí. gente. Pra galera que vem, que curte, que se inscreve, que dá o like. E é isso. É isso. Deixe seu comentário sobre esse capítulo incrível, seus palpites aí, suas ideias. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Agora eu vou abrir o Sabo. E dar o vral pro Sabo. Ele tá desmontado também. Tu vai ter que Tá dar desmontado? uma montadinha nele rapidinho. Mas é pouca coisa. Ah, tá, sei como é que é, vem com a barriga ao meio, né? Ué? Ah, não. Ah, o maluco falou, vou ter que desmontar ele, vou ver juntas aqui. Vou mostrar assim mesmo. Ih, mano, não tá nem aparecendo. Bem feitaço, né, cara? Esse é maneiro, velho. esse é maneiro. Essa, como é que é? O Braz, como é que é? É da Bandai, sei lá. Banpresto. Magazine Nunca Figure. erra. Tararara. Vrau!